Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e pedimos a gentileza de desligar os seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para o modo silencioso. Iniciamos esta sessão pública que está prevista pela audiência pública número 004 de 2017, a ANTT, de acordo com a deliberação 077 de 20 de abril de 2017 e considerando também o disposto na resolução 3705 de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre instrumentos do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A agência fez a divulgação do aviso desta audiência pública, publicando no Diário Oficial da União, seção 3, página 120, do dia 26 de abril de 2017, e publicando também nos seguintes jornais no dia 27 de abril, Correio Brasiliense e o Estado de São Paulo. A documentação completa relativa ao objeto desta audiência está disponível desde as 18 horas, horário de Brasília, do dia 25 de abril de 2017, no sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br, audiência pública número 004/2017. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente da audiência pública 0417, o senhor Marcelo Amorelli, o presidente dessa sessão presencial e ouvidor substituto, Leonardo Mesquita Cavalcante, a secretária desta audiência, Larissa Silva Gomes, e o representante da Procuradoria-Geral da ANTT, o Procurador Federal Edson dos Santos. Pode sentar. Com a palavra, o presidente dessa sessão, Leonardo Cavalcante. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da ANTT, agradeço a presença de todos. Declaro aberta essa audiência pública, que está prevista pela audiência pública número 4, 2017, de acordo com a deliberação número 77, de 20 de abril de 2017. Esta audiência pública tem por objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições sobre a proposta de intervenção regulatória para a revisão da resolução ANTT 3.761, de 2011, e estabelece procedimentos relativos ao Plano Trienal de Investimentos, PTI, das concessionárias que exploram a infraestrutura de transporte ferroviário de carga. A agenda do evento está disponível aqui na tela, tá? Não vou citar. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas das 8 horas do dia 26 de abril de 2017 até as 18 horas do dia 26 de maio de 2017, horário de Brasília, por meio do formulário de envio de contribuições disponível no site da ANTT, no endereço da audiência pública número 4, 2017, ou por via postal para o endereço da sede da ANTT, no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, Polo 10, lote 10, Polo 8, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.200.003, ou ainda durante essa sessão presencial. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estão condicionados ao credenciamento no horário previsto para o credenciamento dos presentes, a identificação e a inscrição para a manifestação oral conforme programação disponível na tela. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 4, 2017, que será disponibilizado no site eletrônico da ANTT. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado sua participação, e as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seu conteúdo e poderão servir de subsídio para o aprimoramento da proposta. Nesse momento, convido o senhor Marcelo Amorelli, presidente dessa audiência pública, para fazer a apresentação da proposta.
Prezados, boa tarde. Agradeço a concessão da palavra. Inicialmente, gostaria de saudar a mesa, na pessoa do senhor Leonardo, presidente dessa sessão pública. Gostaria também de agradecer o trabalho que foi desenvolvido pela área técnica, especialmente a senhora Larissa, que aqui se encontra, o senhor Tertson também, presente na plateia, e demais integrantes que contribuíram para a realização dessa audiência, especialmente a nossa assessoria de comunicação. Para a agência é sempre motivo de grande satisfação a realização de qualquer audiência pública, porque significa a oportunidade que nós temos de trazer à sociedade o trabalho que é feito aqui pelos técnicos e, dividindo o trabalho que é feito, poder criar, melhorar, incrementar o produto o resultado desse trabalho. Essa audiência também é bastante importante porque ela significa a revisão de algo que já foi feito na agência, que é a questão do Plano Trienal de Investimentos, o PTI. Significa que, neste momento, a agência se propõe a averiguar o Instituto Jurídico do PTI no sentido de melhorá-lo. E a nossa proposta aqui hoje é de colher as contribuições dos senhores para o aperfeiçoamento desse trabalho. Portanto, trata a reunião de hoje, a nossa sessão pública, do debate da revisão da Resolução 3761 de 2011, também conhecido como Plano Trienal de Investimentos da NTT. O que é o PTI? Ele trata, trata da revisão desses procedimentos para apresentação do Plano Trienal de Investimentos no âmbito das concessões de transporte ferroviário de cargas. O que nós propomos é um debate sobre os mecanismos que possam conferir uma maior eficiência e efetividade para esse instrumento regulatório. Como eu disse anteriormente, é um mecanismo que já foi experimentado pela agência. O que nós propomos agora é trazer uma maior eficiência e efetividade para esse instrumento. Quais são os resultados que nós esperamos ao trazer esse assunto para o processo de accountability, para esse processo de controle social? A incrementação, o incremento da governança regulatória e redução da simetria de informações entre a agência e o nosso setor regulado no transporte ferroviário de cargas. Quais são, então, os antecedentes, já que eu digo que o assunto não é novo dentro e no âmbito da agência reguladora? Inicialmente, nós temos uma previsão contratual para esse instrumento, ou seja, a cláusula 9ª dos contratos de concessão da rede ferroviária, da Refesa, onde se prevê que na sua subcláusula 9.1, que a concessionária daria anualmente conhecimento prévio ao poder concedente do Plano Trienal de Investimentos para atingimento dos parâmetros de segurança da operação da ferrovia e demais metas de desempenho estabelecidas na cláusula 5ª. A contar da assinatura do contrato, também prevê que esses planos deveriam indicar os projetos, seus custos, cronogramas de implantação, demonstrando os interesses, os investimentos, realizados no ano anterior. Além dessa previsão contratual, nós tivemos a regulamentação da matéria pela primeira vez através de uma resolução da agência número 44, em 2002. Naquela ocasião, o regulamento estabelecia critérios para padronização da apresentação, como investimento,
de dispêndios efetivados pelas concessionárias do setor de transporte ferroviário de cargas. A matéria foi objeto de revisão quando da edição da Resolução 3761, em 2011, para estabelecer procedimentos com relação a essa matéria. Foi uma resolução mais substancial, e ela previa também o estabelecimento de critérios de análise, definição da aplicação de penalidades e também dava outras providências. O que estamos fazendo aqui? Repisando o que já foi dito. Numa análise ex post da norma já estabelecida, nós nos propomos, nesse momento, em reavaliá-la para um objetivo de aperfeiçoamento. Sempre tentando trazer esses princípios e pensando, sabendo que a regulação é dinâmica, de que a gente sempre pode melhorar o nosso quadro normativo. Então, a proposta da revisão, ela se foca nessa efetividade, eficiência e atualidade do dispositivo, identificando pontos de aperfeiçoamento nessa nova proposição que está sendo colocada agora para a sociedade. Ao fazer esse trabalho, a área técnica se debruçou, então, sobre o que é chamado análise de impacto regulatório. E, tecnicamente, foram avaliados alguns cenários para que se fizesse o trabalho de apuração ex post. Todo esse trabalho está consubstanciado dentro do processo administrativo, correlato, e disponível para o público para obtenção de cópias, vistas e cópias do processo. Mas eu gostaria de ressaltar que a primeira alternativa que foi colocada era de que não houvesse a modificação do regulamento. Portanto, manteríamos a vigência da Resolução 3761 de 2011. Essa alternativa atenderia ao que estava sendo buscado? Entendeu a área técnica que não resolveria o problema, até porque existe mesmo uma deliberação da diretoria colegiada, número 131 de 2016, que indica que a norma deveria ser revisada. Partimos então para uma segunda alternativa, qual seja a de que a gente manteria a resolução 3761 da forma como ela já estava publicada e em vigência, aperfeiçoando os instrumentos, os protocolos, as ferramentas que estavam colocadas dentro dessa resolução. A análise de resolução do problema indicou que a adoção desses protocolos, dessas ferramentas, poderia aperfeiçoar o que estava sendo colocado, mas identificamos que ainda não seria o ideal para o objetivo a ser atendido com um PTI, com um plano trienal de investimentos. Portanto, a área avançou para um terceiro cenário, que seria a revisão e alteração da 3761, de modo a obter um ajuste do papel desempenhado pelo PTI, como eu mencionei agora na opção 2, enquanto ferramenta regulatória, nos diversos contextos em que um plano de investimentos possa estar inserido. E qual foi o resultado alcançado pela análise técnica ao abordar a opção 3? De que essa readequação do papel do PTI no processo de repactuação de metas, ele tornaria o planejamento de investimentos das concessionárias menos sujeitos às intempéries e sobre assuntos que estão fora do seu controle. Por exemplo, como o casamento do PTI com as metas de produção e segurança. Sabidamente porque metas de produção ficam sujeitas a questões como demanda,
contrato a ser celebrado com o usuário, e tudo isso é de difícil mensuração no momento em que você propõe investimentos que vão ser realizados em anos seguintes. Isso foi muito bem abordado tecnicamente dentro do processo. Também, a opção 3 pareceria mais interessante que as demais ao eliminar da norma o conceito de investimento regulatório, reduzindo ineficiências decorrentes de imprecisões acerca deste conceito que a 3761 inaugurou. Também a revisão do PTI, dentro do processo que existe dentro da agência de autorização de projetos e investimentos, tornaria o assunto menos sujeito a retificações burocráticas e aos custos de regulação que se elevam quando você faz esse tipo de trabalho. Dando continuidade ainda à terceira opção, nós avaliamos que a reformulação da participação do PTI nos processos de fiscalização que são feitos, de revisão tarifária, reversibilidade, permitiria a eliminação de uma complexidade que é desnecessária. E a gente também teria a condição de fazer um endereçamento adequado para as resoluções pertinentes. Ou seja, o PTI não invadiria a competência que existe em outros regulamentos para tratar dessa matéria. Bem como identificamos também que a revisão do conceito e do papel do PTI no relacionamento da agência com o mercado permitiria uma maior transparência e a aplicação das informações que são prestadas, com um condão, um pressuposto que eu vou dizer um pouco mais adiante para os senhores. Dito isso, da análise da IR que foi promovida pela área técnica, houve a proposição de que se adotasse a alternativa terceira e essa indicação técnica ela foi abraçada e corroborada pela diretoria colegiada através do voto do diretor Mário Rodrigues, com o número presente na tela, número 35 de 2017. Como, então, se desenvolveu o projeto? Tendo feito essa avaliação ex post da norma colocada 3761, houve a revelação de que a norma que hoje vige, ela formula comandos de elevado custo regulatório para a agência. E essa dificuldade da implementação significa que o alcance da boa regulação não estava sendo alcançado. Daí também, por isso, a predisposição de revisitá-la. E como, ressaltando, relembrando novamente, o processo de regulação é um processo dinâmico e prevê esse tipo de situação. Qual foi o problema, então, que norteou o escopo desse projeto? Basicamente uma pergunta que foi feita e que foi estampada no nosso plano de trabalho, que dizia: o atual formato de execução do PTI se mostra enquanto instrumento regulatório efetivo e eficiente para os fins a que se propõe? E ainda, adequado ao presente contexto regulatório? A nossa resposta é de que não atenderia. O PTI, é importante que seja ressaltado, ele segue da forma como está sendo proposto hoje aos senhores, ele segue sendo aplicável a todas as concessionárias que exploram a infraestrutura do transporte ferroviário de cargas. E não somente daqueles contratos que havia uma previsão, aqueles contratos de concessão oriundos da rede ferroviária. E também decorreria de uma atribuição da agência de acompanhar o setor regulado e fiscalizar os contratos de concessão a partir das informações que são prestadas pelo setor.
Na construção da proposta que ora se coloca à sociedade, indicamos também que o PTI ele deve se propor a ser um instrumento indicativo do investimento que vai ser realizado. O PTI deve funcionar como instrumento auxiliar aos processos que são desenvolvidos dentro da área técnica, qual seja a SUFER, e também com um predisposto de que haja uma simplificação e padronização do PTI, com inspiração naquela cláusula do contrato de concessão dos trechos oriundos da rede ferroviária, para dizer da importância do que também é o não escopo do projeto. É importante, ao tratarmos o PTI dessa forma, e com caráter indicativo, informativo, trazido mesmo pela cláusula 9ª do contrato de concessão, de que outros assuntos tão importantes e também relacionados a investimentos têm o seu tratamento no âmbito adequado. E quais seriam esses ambientes? É a disciplina da fiscalização do investimento, quando tratamos do assunto da reversibilidade e também da revisão da resolução 2695, que trata de obras e investimentos. Identificamos que, com a abordagem que está sendo feita agora, nós nos aproximamos da previsão contratual, relembrando que não há uma previsão expressa legal de apresentação do PTI. A previsão ela é contratual, nós nos voltamos para o contrato de concessão e os temas afetos à questão de investimentos também são tratados em outras resoluções, são endereçados em outras resoluções, que compõem hoje a agenda regulatória da SUFER para o biênio 2017 e 2018. E que pretendemos trazer em breve para a sociedade também o debate destes outros temas. Tendo identificado as principais características do projeto que hoje se coloca à sociedade, ansiamos por receber as contribuições dos senhores, ressaltamos que o período de contribuição se estende e pode haver um encaminhamento através do formulário oferecido no site da agência. Devolvo a palavra para o presidente da sessão pública, agradecendo a todos. Agradeço Marcela Morelli pela apresentação do tema. De acordo com a agenda, a gente vai fazer agora um intervalo de 15 minutos para quem quiser se manifestar, fazer a inscrição. Tá? Pessoas que também quiserem fazer a contribuição por escrito, o formulário está disponível na recepção. Então, a gente vai dar continuidade à audiência às 15 horas e 12 minutos. Gostaria de informar que durante o intervalo não recebemos nenhuma contribuição por escrito. Vou passar a palavra à secretária da audiência, a senhora Larissa Silva, que vai relatar sobre as contribuições recebidas até o momento. Até o momento foram recebidas 3 contribuições por escrito. Uma contribuição do senhor Luiz Carlos Direnzi, uma contribuição do senhor Davi Atência, trabalhador do setor, e a terceira contribuição, senhor Antônio Carlos Pinto, trabalhador interessado, outro. Até o momento foram essas 3 recebidas por meio do formulário eletrônico. Obrigado, Larissa. Iniciamos agora o pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Para que se tenha a melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito aqui à direita, mencionando primeiramente o seu nome e, caso esteja representando alguma entidade, o nome da entidade que está representando. Eu gostaria de chamar agora o primeiro inscrito, o senhor João Arthur Mó, do Conselho de Infraestrutura da Fiesp do Paraná.
Boa tarde a toda a mesa, o Leonardo, Marcelo, Larissa, procurador. Meu nome é João Arthur Mor, eu represento a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e a nossa colocação, já adiantamos um pouco o assunto aqui no intervalo, que já houve um esclarecimento, mas agora com a aprovação da MP 752, o momento ferroviário, né, de investimentos em ferrovias no Brasil, deve crescer muito. Nós teremos um boom aí na questão das ferrovias e investimentos ferroviários, e que é ótimo para o setor produtivo que a gente representa na indústria, porque o setor ferroviário é um setor com menor custo logístico que o rodoviário, né, além das questões ambientais, sociais como um todo. Mas a nossa pergunta vem no seguinte sentido: antecedendo um plano trienal de investimentos, nós precisamos ter o estudo de demanda, né? Eu já fui até informado que esse estudo existe, né, a cada 5 anos, depois a mesa pode esclarecer um pouquinho mais, mas seria importante que esse estudo fosse sempre divulgado em audiências públicas, né, esses estudos feitos pelas concessionárias que vão embasar esse plano trienal de investimento, estudos de demanda de cargas, o que vai crescer, o que vai reduzir, em qual percentual vai crescer, porque as indústrias, a agricultura, as cooperativas, elas podem colaborar muito nisso. Por exemplo, no caso do Paraná, está se instalando uma grande indústria na região de Guarapuava. Já se instalou uma grande indústria de papel e celulose na região de Ortigueira, de papel. Só essa indústria vai aumentar em 1 milhão de toneladas ano o transporte das ferrovias, que é 10% do transporte atual no estado do Paraná pelo modal ferroviário. Essa outra de Guarapuava tem uma previsão de 2 milhões de toneladas ano. Então, esse estudo de demanda feito pelas concessionárias e apresentado para a NTT, que vai embasar depois o plano trianual, seria importante que ele esteja aberto a sugestões e aí até análises por parte do setor produtivo como um todo, para que ele possa opinar e ajudar a afinar mais esses números, essas estratégias e, consequentemente, os investimentos necessários. Então, a MP, agora os contratos de prorrogação antecipada, eles devem, obviamente, passar já por um estudo grande da NTT, de demanda, de investimentos necessários. Mas depois, nós estamos falando de 40 anos, 10 anos de agora, mais 30 anos de prorrogação, nós temos 40 anos. Então, nós teríamos que criar essa rotina, que de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, houvessem esses estudos de demanda que pudessem, com isso, trazer os números a público e a gente possa juntos construir esse crescimento da malha ferroviária brasileira e ao aumento da participação deste modal, reduzindo o que todos queremos, reduzindo o custo do Brasil. Obrigado. Agradeço o João Arthur Mor, do Conselho de Infraestrutura da FIEP do Paraná, pela contribuição. Larissa vai comentar. Só um comentário, a gente já havia conversado no intervalo, e só para esclarecer que os estudos de demanda, eles são utilizados basicamente na resolução de metas, né, na resolução 3696, que cuida da pactuação de metas de produção e segurança, e tanto os estudos prévios a estudos de demanda, quanto os estudos de demanda em si, eles integram esse objeto principal. Como foi colocado aqui na proposta, o PTI ele seria auxiliar nesse processo de pactuação de metas. Então, acaba que a sua contribuição é importante, notadamente nesse projeto de metas. Inclusive, está na agenda regulatória e um dos sentidos que está sendo trabalhado é justamente de ampliar essa informação para a sociedade, de trazer esses estudos mais transparentes para os estudos de demanda na pactuação de metas. Obrigado, Larissa, pelo esclarecimento. Gostaria de chamar agora a senhora Ellen Capistrano Martins, superintendente da NTF, Associação Nacional de Transportadores Ferroviários. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Primeiramente, a gente gostaria de parabenizar a NTT por essa iniciativa e principalmente pela avaliação do impacto regulatório que foi feito, a área técnica, pelas notas técnicas que foram realizadas e a nota informativa, que foi a oportunidade da agência poder rever esse instrumento do PTI de uma forma que antes estava vinculado a outros processos
e passar a se tornar como é contratualmente, né? Que hoje o PTI ele é tratado de uma forma que você chegar à conclusão que realmente tornaria o processo muito mais complexo. E dessa forma, ele voltando a ser um instrumento de acompanhamento indicativo, faz com que com que a agência possa realmente acompanhar e verificar todos esses planos de investimento das concessionárias e até mesmo aqueles que não tinham o escopo de investimento, de implementação, e ele ocorrer esses investimentos daqueles que não eram nem previstos. Então, a gente está aqui parabenizando a agência por esse reconhecimento e iniciativa de rever algo que já havia sido mudado anteriormente. E, apesar da ótima apresentação aqui do Marcelo Morelli, a gente gostaria de fazer algumas perguntas e, particularmente, a gente já viu pela nota técnica e pela bela apresentação que isso que a gente colocou, que o PTI ele passa a ser um instrumento indicativo. E, ao mesmo tempo, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o conceito, só para ter essa certeza realmente se esse instrumento ele deixa, então, de ser utilizado para fins de composição de base de ativos remuneratórios e também para fins de reversibilidade. Essa é uma pergunta. E que foi o entendimento que a gente teve lendo as notas técnicas e a gente gostaria de confirmar. Outro ponto, o segundo ponto, seria a obrigação que está colocado no artigo 3º, parágrafo 3º, sobre abordar eventual relação entre o investimento e as metas de produção e segurança. A gente entende que ele é meramente como um mecanismo de acompanhamento regulatório da relação de investimento versus metas, deixando de ser interpretado como uma forma restritiva, e sim uma mera indicação quando existe um investimento correlacionado à meta. Essa é outra pergunta. A segunda. A nossa terceira pergunta já vai mais na questão do ato normativo, que é a apresentação, como que deverá ser apresentado o demonstrativo, o tanto realizado, o investimento realizado, quanto o previsto. A gente verificou que nesse ato, a gente gostaria de saber se ele trará um conceito, já que tem no parágrafo 1º do artigo 3º, ele já dá um conceito geral do investimento, mas a gente gostaria de saber se nesse ato, além da forma, ele também vai estar tratando da questão do conteúdo, se ele vai estar apresentando modelos de como apresentar e se ele vai ter ali também a questão de mais detalhes sobre o conceito do investimento. E também se nesse ato haverá uma previsão de quando ele será editado e quais serão as regras para a exigibilidade de aplicação da resolução em si, em consonância com a edição desse ato. Um quarto ponto é se há previsão de estrutura, de detalhamento de como ele será exigido, ou seja, a parte formal mesmo, como eu já tinha colocado. E se ele abarcará também procedimento específico para o pedido de retificação, que é um item que está citado no artigo 5º. E por último, se a gente vai poder ter acesso, vistas aí ao processo, antes desse ato ser publicado. Agradeço Ellen Capistrano Martins, superintendente da NTF, pela contribuição. Marcelo Morelli vai fazer os comentários. Gostaria de agradecer as contribuições que foram apresentadas. Certamente elas vão poder ser melhor abordadas e detalhadas quando da confecção do relatório final, mas já não antecipando o juízo de valor, mas esclarecendo alguns pontos da proposta que ora é submetida, eu gostaria de ressaltar que realmente o PTI, a nossa proposta é de que tenha um caráter indicativo e informativo dos investimentos que vão ser feitos nos 3 anos subsequentes pela concessionária, bem como a abordagem do ano anterior, ou seja, do realizado. A ideia do conceito, como foi perguntado na primeira questão, a gente acredita que esteja sendo tratado logo no preâmbulo e no artigo 1º da resolução. A questão do artigo 3º, parágrafo 3º, quando colocado pela contribuinte, se realmente deveria guardar essa relação
entre o PTI com investimento e meta de produção e segurança, gostaríamos de salientar que essa previsão nada mais é do que contratual também. O contrato de concessão na cláusula 9ª já prevê essa possível interação. Então, por isso que nós trouxemos esse conceito aqui para o artigo 3º, parágrafo 3º. Com relação aos procedimentos formais, uma das questões foi a possibilidade de deliberação e aprovação do normativo pela diretoria colegiada. Acreditamos que vamos conseguir cumprir com o cronograma da nossa agenda regulatória e que, portanto, até agosto de 2017 tenhamos aprovado essa revisão da 3761. Algum ponto que ficou sem abordagem? Tinha uma questão formal também que eu não estou me recordando. A questão formal seria se será editado e quais serão as regras para a exigibilidade de aplicação da resolução, se isso vai acontecer no ato normativo, em consonância com a edição da resolução, porque o ato normativo é quem vai definir como deve ser apresentado tanto o DIR quanto o DIP. Então, nessa linha, se há previsão de quando ele será editado, foi o que você colocou logo após agosto de 2017. E quais serão as regras para a exigibilidade de aplicação da resolução. E, ao mesmo tempo, se esse ato normativo, ele também terá um procedimento específico do pedido de retificação, que é o que está no artigo 5º. E quanto à questão da meta, realmente, contratualmente, ele já é citado, a gente entendeu que vocês estão replicando ali, e aí a pergunta foi mais no sentido de que ali está sendo para identificar ou indicar o investimento que tiver alguma correlação com a meta. A gente queria só saber se é essa a interpretação mesmo daquele texto do parágrafo, não me engano, 3º. Como havia dito no início da apresentação, essa é uma proposta. Talvez tenhamos alguma modificação de acordo com as contribuições que serão recebidas, mas até o momento, e com a minuta hoje colocada à praça, nós teríamos que formalmente, juridicamente, a aplicação do artigo 5º se daria com a edição da nova resolução. Tá. Ok. Agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Não temos mais nenhum inscrito. Eu gostaria de saber se alguém que está na plateia gostaria de se manifestar. Quem quer se manifestar? Então, não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata conterá o evento realizado. O relatório específico dessa audiência pública, a apresentação do tema, está disponibilizado oportunamente no site da NTT, no endereço eletrônico www.ntt.gov.br, audiência pública número 4, 2017. Em nome da diretoria da NTT, agradeço a presença de todos e dou por encerrado o presente ato. Boa tarde a todos.